Bem, vamos lá. O pessoal está falando que o áudio está muito baixo, eu vou chegar um pouco mais perto para ver se o áudio fica melhor. Pedrão, o que você acha, então, dessa decisão do Flamengo de renovar alguns jogadores e de, principalmente, essa avaliação de alguns? Não falaram do Rodrigo Caio, mas pode ser que também ele seja reavaliado, mas, mais uma vez, o Rodrigo Caio com problema e não é relacionado, Pedro, nem viaja. Fala, galera, fala papo, um abraço aí pro amigão que tá do teu lado aí, o Careca, um abraço aí pra ele, um salve. Eu acho, Gabriel, que você trouxe informação aí, e acho que a leitura da diretoria do Flamengo em relação a renovações, de acordo com o que você falou aí, tá correta, sabe? Por mais que o Rodrigo Caio tenha 30 anos de idade, a gente sabe que é um jovem jogador, o Rodrigo Caio, ele é um cara, assim, espetacular, extraordinário, um dos melhores zagueiros que passou pelo Flamengo nos últimos anos, é ídolo do clube, mas, cara, é uma situação, cara, que, sabe, é complicada, porque ele se lesiona a todo momento, infelizmente, né? Agora, acabou que ele não viajou aí para Minas Gerais por conta da situação aí, ele teve uma virose, aí já começa o pessoal, pô, tá vendo aí, o cara não tá nem jogando, pegou virose, entendeu? É uma pena para mim, porque eu gosto muito do futebol do Rodrigo Caio, mas acho que o Flamengo ele tem que ser grato ao Rodrigo Caio, ele tem que tratar bem dessa saída do Rodrigo Caio, quem sabe fazer um jogo de despedida para ele, não sei, né? Mas tem que pensar também que, cara, o jogador vai ser pago todos os vencimentos, o Flamengo precisa pensar no seu futuro, né? Fala. Produtividade não, de repente, Rodrigo Caio? E aí o Felipe Luiz também... Mas aí tem que ver com o Sampaoli também, né, Gabriel? Porque o Sampaoli, o cara tava bem ali, né? O cara tava saudável para atuar e não tava atuando, né? A gente até se questionando, pô, o Sampaoli não bota o Rodrigo Caio para jogar. Ele botou o Pablo, né? Teve um jogo contra o Fluminense, não botou o Rodrigo Caio. Então, realmente, cabe uma conversa com o técnico, se ele pretende ou não utilizar o jogador. Mas essa questões das lesões deixam o pé muito atrás, sabe? Muito atrás. E acho que ele vai acabar saindo do Flamengo. Sobre o Felipe Luiz, né? A gente que estava meio achando, acabou a carreira do Felipe Luiz, já bateu 37 anos de idade, e ele faz um jogo espetacular, né? Ele joga de terra, um absurdo que jogou o Felipe Luiz nesse último jogo contra o Grêmio. E acho até que se o Felipe Luiz sair do Flamengo, o Flamengo teria que ir ao mercado para buscar um lateral com as características do Felipe Luiz. Por quê? O jogo do Sampaoli, ele melhora com o Felipe Luiz. Por quê? No time do Flamengo, do outro lado, você já tem um lateral de profundidade, que no caso é o Wesley, que busca profundidade, que é rápido, que é veloz. E aí, a partir do momento que você tem do lado esquerdo um lateral que atua mais pela zona central do campo, né? Até engraçado isso, ele é um lateral que entra ali por dentro e causando até superioridade numérica mais à frente, o que tumultuou totalmente o meio de campo do Grêmio. Se o Felipe Luiz sai do Flamengo, eu acho que o Flamengo tinha que ir ao mercado tentar buscar um lateral com as características parecidas do Felipe Luiz, porque é muito difícil, tá? Porque é raro, é raríssimo. O jogador Felipe Luiz é um atleta raro. Agora tem que ver quais os planos dele, né? Ele fala muito em virar treinador também, parece que já chamou o Rafinha para ser auxiliar técnico. Vamos ver como é que vai ser isso aí. E, para mim, cara, os dois martelos batidos, que eu acho que tem que ser batido mesmo, é a renovação de contrato do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, naturalmente renovando o contrato por 1 ano, né? Acho que atletas de uma certa idade, acho que precisam passar por esse processo de renovação anualmente para que eles passem por uma reavaliação todo ano. Foi bem? Renova. Foi bem? Thiago Silva tem 38, 39 anos no Chelsea, renovando com o Chelsea até hoje, né? Dessa forma. Foi bem esse ano? Renova outro ano. Foi bem de novo? Renova de novo, porque aí você tem um processo de renovação ali e reavaliando durante a temporada. Eu entendi, né? Inclusive o Felipe Luiz, eu acredito que eles façam isso, tá? Que seja um contrato aí de mais 6 meses só do Felipe Luiz. E aí, com esse contrato de 6 meses do Felipe Luiz, o Wellington, eles podem ter uma meta ali que, se ele atingir o número X de jogos, renova por mais 6, ele tem mais 1 aninho de Flamengo e encerra a carreira. Inclusive, o Felipe Luiz deu entrevista falando, a gente vai trazer aqui as aspas do Felipe Luiz,
mas ele deu entrevista falando justamente sobre essa questão de que, se não for para renovar com o Flamengo, continuar jogando no Flamengo, ele encerra a carreira, ele aposenta. Então isso aí já mostra o flamenguismo do cara, né? Maneiro pra caramba. O Rodrigo Caio, esse problema que a gente tem, o Sampaoli, além de tudo, parece que não tem uma afinidade, não gosta do futebol do Rodrigo Caio, porque ele tá bem para jogar e não vai para jogo, agora surge com a virose. E tem a outra questão, né, Wellington, também, que eu ia te falar. O Ayrton, né, que teve um problema, uma torção no tornozelo, no joelho. Foi o joelho, agora deu um branco agora, o Pedro deve saber. Deu um branco. Mas o Ayrton estava com problema, eu conversei com o cara. Voltei. O Ayrton foi joelho, né? Tornozelo. Desculpa. O Ayrton teve uma torção e ele, então, não vai jogar ainda contra o Atlético Mineiro, e a recuperação é visando o jogo contra o Atlético. E ele, na segunda-feira, que vai estar passando por essa avaliação lá no departamento médico do Flamengo. E aí eu ia te pedir para você dar uma lida aí na matéria do Matheus França, eu te mandei, mas eu tenho já uma atualização sobre isso. Se você quiser dar uma lida, eu dou uma atualizada sobre isso. Calma aí, só um minutinho aqui. Mas pode ir falando aí. Não, é sobre o Crystal Palace, né, que falaram que vai querer ofertar aí 21 milhões de libras, né? 21 milhões de libras. Tá aqui, né? Tá aqui. Segundo o Daily Express, portal de Londres, o Crystal Palace prepara uma proposta de 21 milhões de libras, né? Para cerca de 128 milhões de reais pelo Matheus França após a saída do Zaha. Eu conheço o Zaha era o melhor jogador do Crystal Palace e saiu de graça, né, para a equipe do Galatasaray da Turquia. Então eles estão querendo aí uma espécie de reposição para esse jogador, né? Pois é. Aí, você sabe quanto é que dá 21 milhões de libras? 128 milhões de reais. Não, em euros. Aqui está em libras. Mas em euros. Em euros? Eu não sei, cara. Em euros eu não sei, não. Em euros são 24,4 milhões de euros, tá? Isso aí é perto do valor que o Flamengo queria mínimo para vender. Os 25 milhões de euros seria o mínimo para vender o Matheus França. Então, o Crystal Palace do Textor chega perto do valor aí que o Flamengo quer, e esse valor balança um pouco a diretoria do Flamengo, tá? Que ela sempre vai ficar pensando o seguinte: o Matheus França é bom? É bom. O Lincoln também era. Mas eu acho ele bem superior ao Lincoln. Não, tudo bem, mas a questão tem muitos jogadores bons que não vingam, são apostas, né? Sim. E você recebeu uma proposta de 24,4 milhões de euros, 21 milhões de libras, você está falando, né, de uma proposta que você pode trazer um Claudinho, por exemplo, que é uma realidade, né? Sim. Preço de jogador que é realidade no mercado. Então, mesmo eu achando que o Claudinho, estão falando aí também no chat, não vale isso que estão pedindo, para pensar. Olha o valor que o Matheus França pode chegar lá e pode arrebentar na Europa? Pode. Pode valer 200 milhões de euros? Pode. Mas tem a chance também de não valer nada e o Flamengo perder dinheiro. Então, 24,4 milhões de euros, mesmo sabendo que tem a questão do Textor poder botar ele no Botafogo depois, eu acho que é uma situação, por esse valor, 128 milhões de reais, 24,4 milhões de euros, 21 milhões de libras, eu venderia. Você venderia? Com certeza. Olha, eu... venderia. Não, venderia? Com certeza. Não tem jeito, né? Ainda mais que a projeção do Flamengo para 2024 é de 2 bilhões, né? Então a gente vai vender uma aposta e pode trazer realidade. Pode trazer um cara que já joga. Olha aí. Olha, Gabriel, sinceramente, eu só venderia se o Flamengo tiver contratar alguém até o final da janela, cara. Porque aí você vai ter uma baixa. O pessoal não está considerando o Matheus França uma baixa nesse momento, porque ele não está sendo utilizado. E acho até que ele não está sendo utilizado porque eles vão acabar vendendo o Matheus França. O Matheus França não entra mais nos jogos, é uma situação que não dá para entender. E eu venderia desde que o Flamengo trouxesse alguém até o dia 2. Se não trazer ninguém, eu deixava para tentar vender em dezembro, porque ele é muito importante para o elenco do Flamengo, para a gente conquistar
a Libertadores e a Copa do Brasil. Quem sabe o brasileiro está bem difícil aí, mas acho que nesse momento é furada vender o Matheus França. Eu venderia por esse valor. Por esse valor eu venderia. 25 milhões de euros quase, é o que o Flamengo queria. E aí você ainda tem o Matheus Gonçalves emprestado ao Red Bull Bragantino, que vai jogar, vai acabar chamando a atenção também. E esse aí, pode ser aí uma nova venda estilo Vinícius Júnior, né? O Flamengo tem muitas joias ainda, tem Lohan, tem o Vitor Hugo, que tem interesse de 3 clubes de fora da Premier League. O Flamengo tem vários jogadores aí que são fora do comum aí que o Flamengo pode vender. Então eu, sinceramente, venderia, faria dinheiro, traria aí um bom jogador. Trazer aqui também que a provável escalação do Flamengo, né, que saiu já, aí já estão publicando, como Matheus Cunha, aí perguntar se vocês gostam. Matheus Cunha, o Wesley, foi muito bem no jogo passado, já tinha torcedor criticando o Wesley, falando, vende o garoto, vende pro Benfica. Eu vi muito isso, eu falei, calma, o garoto é bom, vai oscilar, é novo. Sim, oscila, e vai continuar oscilando, tá? Vai continuar oscilando. Então, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, tá? Porque o Ayrton Lucas ainda está se recuperando. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eu vou te falar que eu fico receoso nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? O jogo das 21 horas, né? No horário atípico, no sábado. Essa escalação que o GE e outros veículos estão trazendo, o que me assusta é o Gerson. Você vê que loucura que é, né, rapaz? A gente adora o Gerson, mas o Gerson, o Vitor Hugo entrou tão bem no jogo passado que ver o Gerson ali ao lado do Thiago Maia, parece que quando o Gerson, eu queria falar uma coisa, quando o Gerson joga do lado do Thiago Maia, parece que o Thiago Maia cai de rendimento, cara. Porque ele funciona melhor com um cara que marca bem, um cara que com um pitbull do lado. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo plenamente. Aí, concorda plenamente. E você, Pedrão? Cara, o Gerson, ele tem um problema que, às vezes, com a bola não tem problema nenhum, Gerson. Com a bola ele é espetacular. Agora, quando ele tá sem a bola, ele parece que ele desliga de vez em quando, entendeu? Então ele precisa do Sampaoli, assim como Jesus ficava em cima, lembra? Ele precisa de alguém ali para ficar, bom, eu vou embora, meu irmão, para ele ficar ligado ali, entendeu, cara? Porque como não vai ter... O Vitor Hugo, ele deu muita vitalidade sem a bola na marcação para esse time do Flamengo contra o Grêmio. Então o Gerson precisa manter essa pegada aí, né? Com o time todo do Flamengo, na verdade. Eu acho, Gabriel, que o Sampaoli não é questão de poupar, tá? Ele pode rodar mais um pouco esse time aí, entendeu? Por exemplo, ele, segundo o GE, ele planeja repetir Bruno Henrique e Gabigol. Por que de repente não bota o Pedro para começar esse jogo, entendeu? Para rodar mais esse elenco, entendeu? Guarda um pouco ali o Gabriel, até para botar sangue novo. Eu entraria com o Alan, por exemplo, que é ex-atleta. Não bota o Alan. Já bota uma pressão, bota uma pressão nos caras, entendeu? O Gustavo Valente falando que prefere o Vieto do que o Maurício, porque eu trouxe a informação que o Maurício está sendo avaliado pelo Flamengo. Trouxe mais cedo. O Tite Ribeiro, Gerson tinha que ser reserva do Arrasca. Então, eu jogaria com o Thiago Maia, 2 volantes, cara. Thiago Maia, Alan, aí no caso, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol ou Pedro. Tá? Sim, até porque o Sampaoli não pediu a contratação do Alan. Então acho que tem que... o cara não tem ritmo. Mas, bota o cara para jogar, justamente para ele pegar ritmo de jogo. Então, acho que seria um jogo interessante para ele começar com o Alan aí, de repente, né? Bota o Gerson no segundo tempo, então começa o Gerson, bota o Alan. Acho que tem que rodar, mas tem elenco para rodar, entendeu? Aí depois a jogador... Voltou. Tá caindo aí, voltou. Então, acho que ele poderia girar mais esse elenco do Flamengo. Não sei como é que tá o Mateuzinho, né? Tem que ver aí. Seria interessante dar ritmo de jogo pro Mateuzinho, porque ele vai ter que jogar. Ele ou o Varela vai ter que jogar a partida da volta da Copa do Brasil, porque o Wesley já tá aí, foi suspenso, não vai poder jogar. Então, acho que ele tinha que dar um pouco mais de ritmo pra galera. Essa galera que entrar, cara, tem totais condições de vencer o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro numa profunda crise. O Filipão, desde que chegou no Galo, não venceu. Isso me assusta um pouco também. Esse papo aí de que o Filipão não venceu ainda pelo Galo.
Mas, cara, tem que ir lá dentro de Minas Gerais, tem que buscar uma vitória para mostrar que a gente está vivo no Brasileiro. Até porque, Gabriel, o Botafogo, que é o líder... Afundar o Felipão. Isso. O Botafogo... Deu uma travada aqui. Voltou. O Botafogo, que é o líder, vai pegar o Curitiba em casa. Então, a chance do Botafogo somar 3 pontos é altíssima. Então, o Flamengo, que está hoje a 12 pontos, né, se eu não me engano, do Botafogo, se o Flamengo não vence esse jogo, aí ia ficar impraticável a vantagem do Botafogo. Então, acho que os caras têm que entrar focado dentro do campo. O Landim, você conversou com o Landim, né? O Landim falou, não, ó, o bicho do Campeonato Brasileiro é alto também, coisa e tal, mas acho que não é só isso, é a questão da mobilização para a partida também. E é um jogo que tem que ter mobilização, né, gente? Atlético Mineiro, assim, tem uma rivalidade. Tudo bem que é mais da parte deles do que nossa, mas perder para o Galo nunca é agradável, né? Perder num jogo é agradável, mas perder para o Galo é sempre bem complicado. Então, acho que o Flamengo tinha que ir bem aplicado para esse jogo, para a gente conseguir esses 3 pontos aí para o São Paulo mexer no time. Porque na quinta-feira tem o Olímpia. E aí, cara? Ah, mas é o Olímpia. O Flamengo já tô ouvindo isso na televisão. Ah, porque o Flamengo tinha que poupar contra o Olímpia. Eu falei, meu amigo, isso é uma loucura. O Flamengo tem que entrar com força máxima contra o Olímpia para vencer o Olímpia, até porque Libertadores, meus amigos, por mais que o adversário seja limitado, já diria João Guilherme, a Libertadores é traiçoeira, então tem que respeitar a competição e tem que ir com tudo na quinta-feira. Já estou ansioso aí para esse jogo da quinta.